há muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Nossa alegria ir e proclamar. Jesus está voltando, virá para nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2 milhões e meio. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência, a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Nascer Jesus chorou e lutou para usar os seus pulmões. Já sabia que o mundo em que ele entrou 1000 motivos logo iria dar para fazê-lo chorar. O rejeitou, não recebeu, indefeso se tornou, sendo pão, teve que comer a palavra, teve que aprender a falar para o incriado religar com o criado que sou eu, pão que desceu para eu poder para o céu subir. Indecifrável amor, ele se esvaziou e um conosco se fez. Vida eterna eu achei, pois do pão que foi moído eu provei. Ele que era Deus veio para reconciliar e morrer pelos seus para uma nova vida.
descer, para eu poder para o céu subir. Indecifrável amor, ele se esvaziou e um conosco se fez. Vida eterna eu achei, pois do pão que foi moído eu provei. Ele que era Deus veio para reconciliar e morrer pelos seus para uma nova vida, vida pura e perfeita. Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades. No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real. Para o cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio e a verdadeira paz. Para o sedento, eu sou a água pura. E para o faminto, eu sou o pão que satisfaz. Para quem não sabe mais para onde ir, eu sou o caminho certo. Para quem não sabe mais viver, eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. Que deve escolher
Sempre que lembro tudo que aconteceu, vejo o caminho que tracei para mim. Foram escolhas que eu fiz sem pensar. Eu errei. Eu achava que sabia o que fazer. Caminhei sozinho neste mundo sem tua mão, mas caí. Não mais importam as riquezas do mundo, não mais me atraem os prazeres daqui. Estou com meu Cristo, meu desejo é amá-lo mais. Estou com aquele que me livra das garras do mal. Sou vencedor. Vivo no mundo, mas do mundo não sou. Sempre alerta para não mais cair. Sim, eu confio no poder de Jesus, meu Senhor. Teu sangue me salvou, me resgatou. Não achava que seria outro dia feliz, tão feliz, tão feliz. Oh, não mais importam as riquezas do mundo, não mais me atraem os prazeres daqui. Estou com meu Cristo, meu desejo é amá-lo mais. Estou com aquele que me livra das garras do mal. Sou vencedor. Nada no mundo vai me separar do amor que Cristo tem por mim. Não mais importa as riquezas do mundo, não mais me atraem os prazeres daqui. Estou com meu Cristo, meu desejo é amá-lo mais. Estou com aquele que me livra das garras do mal. Sou vencedor. Não sou mais escravo do mal. Sou vencedor. Você está cansado e sem rumo na sua vida? Então você precisa desse livro. Esse livro está entre os 10 livros mais influentes do mundo. O Grande Conflito. Nesse livro você vai estar encontrando como encontrar as respostas das diferentes dificuldades da nossa vida. Grande conflito! É, o Grande Conflito. O Nicolas já adquiriu dele. Adquira o seu também no site cdb.com.br.
No mundo, a Igreja Adventista tem cerca de 160 mil congregações. Somente na divisão sul-americana são mais de 28 mil igrejas e grupos. E onde existe uma igreja adventista, haverá sempre uma escola sabatina. Desde 1853, quando se organizou a primeira escola sabatina nos Estados Unidos, já se passaram 166 anos de pessoas sendo educadas para o reino de Deus. E em 2019 chegou a hora de outro grande passo. Bem-vindo ao sistema oficial da Escola Sabatina, que estará dentro do aplicativo que já está no seu celular, o 7Me. Na palma da mão, o professor irá fazer a chamada, conferindo as presenças e perguntando sobre a comunhão, o relacionamento e a missão da classe. A partir daí, um relatório estará disponível para o professor, para o diretor da escola sabatina e para o campo local. Metas serão estabelecidas pela própria classe para melhorar os índices e para ter uma igreja mais atuante. Para os alunos, o registro estará disponível também no seu celular. E em breve, ele ainda poderá fazer o seu apontamento ao começar a classe, tudo discretamente. O registro do aluno da escola sabatina pela primeira vez estará integrado ao próprio 7Me, que tem como base o ACMS. É uma grande revolução, transformar essa escola analógica para a era digital. E isso é apenas o começo dessa mudança. Ainda será possível ter sala de oração, agendamento de visitas e muitas outras coisas. E outro grande passo em breve será a ativação do módulo de pequenos grupos. Aguarde! Sim, é uma grande mudança. Internamente por integrar os sistemas da igreja e externamente por facilitar os registros. Além disso, o pastor terá um termômetro real de como está a sua igreja. A escola sabatina agora está no 7Me. A grande novidade já está disponível na palma da sua mão. Escola Sabatina, mais perto de você. Our Father in heaven. Geheiligt werde dein Name. 나라의 임하옵시며 Nechaj bude воля Твоя. Dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Danos hoy nuestro pan de cada día. எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Não nos deixes cair em tentação. 救我们脱离凶恶。 Căci a ta este împărăția. Nu kuti ushende wenyu, nesimba, nekubhinya, nekusingaperi. Amin. Amen. Amém. Amin. Amém. Amén. Amen. Amém. 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 Boa noite, feliz semana! Estamos iniciando uma nova semana e hoje, domingo 22 de março, podemos nos encontrar no culto do domingo à noite, 19h30 como combinado, porque a igreja estará do meu lar para o seu lar. Nós estamos separados pela dificuldade do encontro presencial, mas não estamos separados no coração, nem na fé, nem no amor, porque o vírus não contagia o amor, pelo contrário, o amor deve contagiar o mundo, o amor deve vencer a frieza do mundo e todo e qualquer vírus. Viralize a esperança, viralize o amor, não deixe que o mundo seja impactado apenas pelos vírus da doença, mas leve também os vírus da fé, a viralização das coisas boas do Evangelho para as pessoas. É assim que funciona. Sábado, 10 da manhã, domingo, 19h30 e quarta, 19h30, o Distrito de Valinhos estará reunido através da igreja virtual.
Nós temos o endereço do Facebook da igreja e temos o endereço do YouTube da igreja. No canal do YouTube é que é transmitido o vídeo e no Facebook há o link também, se você chegar por ali, para poder encontrar a gente aqui, tá bem? Talvez esse culto esteja sendo assistido por alguém que não está vendo ao vivo no domingo à noite. E vai ver na segunda, na terça, porque ele ficará também na página do YouTube da igreja disponível para quem quiser assistir a qualquer tempo, em qualquer momento. Mas desta forma estamos respeitando os cuidados sociais, cooperando para não avançar o contágio do vírus, mas de alguma forma mantendo a nossa relação viva. Eu quero estar conectado com você a cada culto da semana, sábado, domingo e quarta-feira, mantendo também as informações atualizadas para você. Algumas pessoas têm perguntado como dar o dízimo, como ofertar nesse período. E realmente a igreja precisa muito da fidelidade dos seus membros, especialmente neste momento, em que a gente não pode ter um encontro presencial, mas todas as contas que a igreja tem mensalmente, os compromissos, continuam funcionando. E a gente de alguma forma está tentando honrar todos os compromissos da igreja. Então, aqui estão as contas para a igreja do CAC, do São Bento, do São Luís, do Portugal, dos Sousas e de Valinhos, Igreja Central de Valinhos. Isso é o Distrito Central de Valinhos que está conectado nessa transmissão e em todos os cultos assim acontecerá. Então é só você lançar um depósito, uma transferência bancária para qualquer uma dessas contas. O CNPJ da igreja é o mesmo, não importa qual das igrejas você frequente ou para qual igreja você queira ofertar ou dizimar. Mas me permita sugerir, o 7Me é um aplicativo disponível em todas as plataformas digitais. Está no Google Play, está no Apple Store, qualquer plataforma digital vende esse aplicativo gratuitamente, disponibiliza sem custo algum. E aí você baixando o 7Me, você pode fazer direto pelo 7Me, é muito mais simples, muito mais fácil, e assim você pode organizar a Deus seu dízimo, sua oferta, conforme o seu propósito com Deus, de fidelidade e também de gratidão. Então não esqueça, estaremos conectados como distrito nos cultos da semana. E há um projeto especial que eu quero mencionar para você. O amor, ele permite que a gente esteja em contato, ainda que distantes. Estamos isolados, mas podemos aproveitar este momento de isolamento para nos aproximar. Aproximar isolado, né? Aproximar do vizinho, aproximar das pessoas que podemos testemunhar a fé em Jesus Cristo. Por isso, a igreja tem incentivado a avançar num projeto de amor, onde a gente pode socorrer pessoas, especialmente aquelas que são do grupo de risco, têm mais de 60 anos, não podem sair de casa, o risco é muito maior. Se você tem condições de saúde e tempo para poder, quem sabe, ajudar o seu vizinho, ajudar um membro mais idoso da igreja, convidamos você a fazer isso, ok? É simples, basta você se disponibilizar para fazer a compra de um supermercado, ir na farmácia comprar um remédio. Ele não pode sair de casa, qualquer contágio para ele é muito mais agressivo, é muito mais arriscado, inclusive letal. Então você oferece ajuda. Nós devemos usar esse período de reclusão para ligar para amigos, para mandar mensagens de esperança. Viralize a esperança, viralize o amor. Não deixe que o coração esfrie. Pior do que o vírus do físico é o vírus da alma, é aquele que esfria o amor, a esperança e a fé. E isso nós não podemos deixar acontecer. Então, uma ligação, um contato com um amigo, um contato com um parente mais idoso, um membro da igreja mais idoso, dizendo, olha, é só deixar na porta a listinha com o dinheiro. Eu vou na farmácia ou vou no supermercado, compro a lista que você pediu e te deixo de volta na porta e você pega, assim você não precisa sair na rua. Não é uma boa ideia? Viralizar o amor sempre é bom, sempre pode fazer a diferença, inclusive na salvação de uma pessoa. A igreja está, através da TV Novo Tempo, transmitindo programações especiais. Isso foi a programação de ontem, do sábado de ontem, dia 21 de março. Então, essas programações especiais estão disponíveis para aqueles que querem assistir cultos e sermões e, de alguma forma, participar da igreja pela TV. Os que não têm acesso à internet, ou quem sabe aqueles que preferem a TV Novo Tempo com os
pastores e oradores que a TV costuma ter, tá bom? Então, essa é uma opção ainda. E por último, te digo, aproveite o ambiente da família para louvar a Deus. Você já fez o culto familiar hoje? Você reuniu os seus filhos, ou quem sabe aqueles que moram com você na sua casa? Muitas vezes você mora numa casa que nem é com parentes, divide o aluguel com amigos, não importa. Você já reuniu aqueles que moram com você na sua casa para orar, para testemunhar a esperança, a distância que tem que se manter de 1,5 metro, 2 metros, não impede que haja um momento em família, com o cuidado devido, sem levar a mão no rosto, sem estar ao alcance das gotículas que saem pela boca, mas ainda assim é necessário que a gente aproveite este momento, ao invés de ficar em casa, nós não vamos ficar por um dia só não, nós poderemos ficar nesse contexto de reclusão por 1 mês, 2 meses, ninguém sabe. Tomara que seja um tempo curto, mas ninguém sabe. Então, nesse tempo, aproveite para fazer a família mais forte. Aproveite para fortalecer os laços da família, brincar com os filhos, orar junto, contar histórias da Bíblia, cantar louvores a Deus, como esse que você vai ouvir agora. Nós iremos agora participar com você um momento de louvor e adoração, um momento de expor o nosso coração a Deus e louvar o nome dEle. Então, eu convido você a louvar conosco através dessa canção, o nome de Deus. Lindo clipe musical, né? Deus seja louvado por este momento onde pudemos, de uma forma tão gostosa, levar o coração a Deus e queremos continuar desta forma. Agora é hora de orarmos, de falarmos com Ele. Como está você? Como está a sua vida? Quais são os pedidos? Quais são os agradecimentos? Não apenas por este contexto da saúde, também pela saúde, pela epidemia, pela pandemia,
pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sustento, mas o nosso mundo não é neste mundo. As nossas necessidades não estão somente vinculadas às necessidades deste mundo. Agora é hora também de falarmos com Deus, abrindo a alma pela nossa fé, pela nossa salvação, pela volta de Cristo, para que logo possamos morar com todos que amamos na nova terra, onde não haverá mais morte, nem doença, nem separação. Na verdade, esses dias nos ajudam a sair da zona de conforto. E a gente fica como um sapo na água morna, que vai fervendo, fervendo, e a gente morre abraçado pelo mundo e não percebe quando foi que perdeu a fé. O mundo vai nos envolvendo. E um momento como este funciona como um choque, como um alerta. Esse mundo não vale nada e as coisas do mundo não dão segurança a ninguém. E por mais que possa se lidar com os problemas, eles são recorrentes. Nós ainda não vencemos H1N1, ainda não vencemos outros momentos difíceis e epidemias que já passamos, como o próprio Zika vírus e a dengue, essas coisas todas. E agora estamos com um novo desafio chamado coronavírus. É o último? Não é. Com certeza não é. Porque nesse mundo não há paz. Eu quero orar com você nessa hora, mas quero orar muito mais do que pelas coisas e lutas desta vida. Eu quero colocar na sua mente o desejo de entregar a Deus o seu coração. A qualquer momento eu posso deixar de existir, seja pela morte, seja pela volta de Cristo. A qualquer momento a história desse mundo pode ser interrompida. Você está pronto para se encontrar com o seu Deus? Você está pronto para morar com Jesus? Estamos nós prontos e desejosos em ver a volta de Cristo? Vamos orar nessa hora também pelo preparo, pela salvação, pelo arrependimento, pela paz no coração. Vamos orar. Deus de amor e Pai, este é um momento fabuloso em que erguemos a prece livres, sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Do outro lado desta câmera, do outro lado deste monitor, existe um coração, uma família, uma vida peticente e agradecida também. Cada um com a sua necessidade, com o seu momento. Amanhã é segunda-feira, muitos terão compromissos a cumprir, outros estão tristes porque não poderão sair para trabalhar. Eu quero colocar cada coração em Tuas mãos, especialmente daqueles que estão sofrendo, moribundos, aqueles que estão doentes. Mas eu quero orar, Senhor, mais do que as lutas desta vida. Eu coloco em Tuas mãos e peço que nos conforte, que nos oriente, mas mais do que isso, Senhor, eu peço que trabalhes o nosso coração para que possamos estar prontos para encontrar contigo. Que possamos, através da Tua palavra, ter um despertamento espiritual e fazer desses dias que estamos vivendo, dias de um encontro com Deus, dias de vencer e se distanciar das coisas do mundo. Desperta-nos a fé. Usa-nos para despertar a fé de outros também. Nesta hora a Tua palavra será aberta. Eu rogo a direção do Espírito Santo e o conforto a cada amigo que nos assiste nesta hora, através deste culto transmitido pela internet. Nós nos colocamos, pois, em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém? Que coisa boa! Nós vamos louvar o nome de Deus com um hino. Vamos cantar um hino para Deus agora. E depois de cantarmos um hino, eu quero abrir a palavra de Deus com você como último momento desse culto. Tá bem? Não fique só assistindo. O anterior foi um clipe. Talvez você tenha cantado, assistido. Esse eu quero te desafiar a cantar junto. Faça da sua casa uma igreja. Para tudo que está acontecendo ao redor. Desliga a rede social, desliga celular. Fica somente neste contato com Deus, para que possamos ter neste momento de culto um louvor de todos em diferentes lugares, erguendo juntos a voz nesta hora para cantar a Deus este hino. Vamos louvar o nome de Deus.
já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe Amém. Deus seja louvado. Eu quero estudar a palavra de Deus com você agora em Filipenses capítulo 4. Enquanto você abre Filipenses 4, me permita compartilhar o telefone do pastor. Está aqui, ó. Se você não tem, 019 é o código 9699-6417. Você pode ligar para qualquer dúvida, para qualquer momento, para qualquer situação que você precise de uma palavra, de uma oração. A gente está nessa situação distante, mas quer estar bem pertinho de você. Igual a mim também são os líderes da igreja, os anciãos da igreja. Qual que é uma das igrejas que você frequente? Dentro do distrito de Valinhos, São Luís, a igreja do CAC, a igreja do Portugal, a igreja do São Bento, a igreja dos Souzas e a igreja central de Valinhos. Todos os líderes estão de coração aberto, disponíveis para orar, para ajudar, para atender dentro do que for possível, né? Mesmo que a gente tenha que estar um pouquinho distantes um do outro, tá bem? Então, estamos aí juntos para o que for necessário nesses dias que estamos vivendo. Filipenses capítulo 4, se você tem a Bíblia aí, eu queria meditar com você ainda nessa noite como momento de mensagem bíblica deste culto. Filipenses 4, versos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. A mensagem dessa noite, ela tem como resumo, como frase principal, é tempo de paz. É tempo de paz.
não é tempo de angústia? Muitas vezes colocamos a paz numa definição de dicionário como o contrário de guerra. Se não está em guerra, está em paz. Na verdade, a paz ela vai muito além da guerra. Há outras guerras que temos que travar e que não são vistas como uma guerra física, uma guerra de países, mas elas judiam, elas matam, elas trazem sofrimento, elas trazem dificuldades. O fato é que o pecado é a guerra principal, o grande conflito, the great controversy, a situação que trouxe a guerra inicial e maior de todas as guerras, foi a entrada do pecado no mundo. Todos os males que sofremos é consequência do pecado. Talvez em algum momento você tenha se perguntado, e esse vírus, o que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Deus está aqui cuidando da gente, nos dando saúde, nos dando conforto, permitindo que eu pregue para você agora, permitindo que a gente leia a palavra de Deus. Deus está dando suporte a despeito do pecado que tenta agredir. Se Deus soltasse os 4 ventos do mundo e deixasse Satanás agir livremente, você não veria um vírus contagioso, de alto contágio, como é o coronavírus. Você veria um mundo que se sucede em catástrofes em cima de catástrofes. Na verdade, a gente não aguenta uma tempestade de começo de ano sem ver uma enchente danada. A gente não aguenta um momento de doença sem ver uma epidemia. A gente não aguenta um momento de rebelião nos presídios sem ver um monte de preso saindo como quer, porque o sistema não é capaz de conter e trazer paz. Nós tivemos momentos difíceis na Guerra dos Caminhoneiros, porque não tinha nem onde comprar comida, não tinha abastecimento, e o assunto foi desencadeado a partir de um preço de passagem de ônibus, que acabou chegando no preço do diesel e da gasolina, que de fato não baixou nada, e a gente vive constantes inseguranças. Isso é o mundo do pecado. Nos planetas onde não tem pecado, não tem sofrimento. E no planeta Terra, antes do pecado, era perfeito. Mas hoje temos constantes ameaças ao lar, à vida e à felicidade. Mas Cristo é o Senhor da paz. Ele disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha turbulências, não tenha receios, não tenha desespero. É tempo de paz, a nossa paz está em Cristo. A despeito de toda e qualquer luta que o mundo traga, ou de um momento mais difícil como esse que estamos passando, ainda assim é tempo de paz. Por isso vou repetir o verso lido de Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nenhuma, nem pelo trabalho, nem pelo dinheiro, nem pelo sustento, nem pelo vírus, nem pela doença, nem pelo sofrimento. Não andeis ansiosos pelas lutas da vida, nem do presente, nem do porvir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, vossas súplicas, vossas orações, aonde o Senhor recebe a sua prece e a sua ação de graça. E a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Pastor, como é possível ter paz em dias de angústia? A paz de Deus excede a todo entendimento. Porque na angústia se vê a mão de um Deus que nos protege. E depois que a angústia passa, a gente vence a prova e tira lições, fica mais forte, fica mais inteligente, mais sabido. Honestamente falando, queridos, vivemos dias uma mornidão espiritual, aonde ir à igreja e vir embora da igreja, voltar da igreja, tem se tornado uma rotina, um hábito, muitas vezes até sem graça, um hábito que vai se esfriando de uma geração para outra. Os pais que eram firmes e fortes na fé, quando falecem, os filhos não permanecem com a mesma fé, nem com a mesma oferta, nem com a mesma dedicação, nem com o mesmo envolvimento, nem com o mesmo testemunho. E de geração em geração, a igreja parece que vai perdendo sentido. E enquanto a gente vê a igreja dormindo, a gente vê o pecado acordado.
causando terrores por aí afora. E chegando no coração e no seio da nossa família, e pegando os nossos filhos por amigos, por baladas, por faculdade, por festas, por rede social, fazendo com que esposas desinteressem dos seus maridos, maridos se desinteressem de suas esposas, e mesmo lares cristãos começam a viver agora um pouco mais de adultério, quem sabe? Amor a mim mais do que amor ao próximo, interesse pessoal e egoísmo, vaidade, fazendo com que eu olhe no espelho e comece a achar-me maior do que o meu cônjuge. Há muitas situações que têm sequestrado a fé, a família, a alma e a salvação. Em um momento como esse, a gente é obrigado a parar para pensar. A gente é obrigado a olhar ao redor e quem sabe, por ter que ficar em casa, eu vejo uma rachadura na parede que eu não tinha visto antes. Eu vejo que alguma coisa aqui em casa não está muito legal. Eu posso limpar um pouco mais a casa, no dia a dia eu não tenho tempo de limpar. Eu só empurro para debaixo do tapete. E aí, ao tirar de debaixo do tapete aquilo que eu empurrei durante tempos e tempos, eu posso de fato ser pai. Eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Eu posso reconstruir os alicerces do meu lar e a fé, a salvação da minha família. É tempo de paz, tranquilidade no coração e certeza de que Deus é o Senhor da minha casa. Um dia chegaram a Josué e questionaram. O povo de Israel passava momentos angustiantes. E eles então, depois de toda a peregrinação no deserto, assumiram a terra prometida porque Deus foi fiel com sua promessa. Mas não era o bastante. Israel estava deitado na mornidão. E no meio da mornidão, via-se em crises que não precisava passar, porque Deus tinha honrado e dado para todas as famílias a sua terra. Então, apertando Josué, e Josué vendo o momento espiritual do povo, ele olha para o povo e declara em Josué capítulo 24, verso 15, escolhei hoje a quem você quer servir, quem é o Deus da sua casa, quem é o Senhor que vai ganhar a fé de cada pessoa que mora na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa escolhemos, queremos servir ao Senhor. É este modelo de Josué que eu levo para você agora. Faça com sua família uma reconsagração, um despertamento espiritual. E você vai ver que quanto maior for a fé, maior é a paz. A gente imagina às vezes que a paz vem de conseguir o dinheiro que está faltando, de conseguir a luta que está incomodando ser vencida. Queridos, que luta desse mundo a gente quer vencer? Qual? A doença? O vírus? Eu espero não morrer de corona, mas se morrer pelo coronavírus, será uma das formas possíveis. Porque uma coisa é certa, se Cristo não voltar antes, em algum momento nós vamos morrer. O cristão não tem medo da morte, porque o crente sabe que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, o meu terror não pode ser a luta desse mundo, porque em algum momento o mundo me sucumbe. Se eu largar a Deus, largar a igreja, aproveitar esse momento de isolamento e virar as costas para Deus, eu vou morrer perdido. Porque o mundo vai sucumbir, todos que aqui estiverem, antes da volta de Cristo. Só depois que Cristo voltar que não haverá mais morte, nem sofrimento, nem dor. Então, esses medos que estão por aí afora são parte do dia a dia. Eu nasci e cresci vencendo os medos do dia a dia. Esse não é o primeiro e não vai ser o último. E nenhum deles engoliu a igreja. Nenhum deles fez parar o cristão. Nenhum deles fez morrer a fé.
E nenhum deles conseguiu frear o amor. Por isso, isto não é um momento de olhar para o lado e temer ou se angustiar. É um momento de renovar a fé em Deus. Levanta, povo de Deus, e com força clama ao mundo que Jesus é o Senhor. Esta é a verdadeira realidade que estamos vivendo. É um momento de paz. É um momento de glória e de renovação da família e da fé. Eu quero concluir deixando com você o texto de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6 tem uma bênção fantástica, até bastante proferida. Nem todos sabem de cor, mas com certeza todos já ouviram em algum momento, porque é uma bênção que realmente faz parte da principal bênção do povo de Deus, né? Está em Números capítulo 6, a partir do verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Mas antes de continuar a bênção sacerdotal, como assim é chamada, e concluir a mensagem, eu quero lembrar que a bênção sacerdotal, ela veio como parte de outras orientações de Deus para o seu povo. Números, se você for olhar, é um livro chato de ser lido. Desculpa, é o que a maioria pensa. Porque Números é um livro escrito para orientar os costumes e os hábitos dos sacerdotes e do povo de Deus, hábitos de saúde, como a igreja lida com as doenças, como o povo de Deus deveria lidar com o adultério, com as dificuldades da vida. O livro de Números é, na verdade, um livro feito não para espiritualizar a salvação, mas para socorrer um mundo caótico e o povo tendo que viver nesse mundo caótico. Então Deus olha e fala, no meio do seio da igreja também existem famílias que sofrem, também existem casais que se separam, e aqui na igreja, no meu lar, existem necessidades que vão além de poder simplesmente, com o coração aberto, adorar a Deus. Como lidar com as dívidas, como lidar com a adoração, com a oferta e com o dízimo, como lidar com o sacrifício, como lidar com o adultério, como lidar com as doenças, com as infecções, com os vírus, tudo isso Números está orientando para dizer, Israel, olha, é assim que você deve lidar. Naqueles dias, para aquele contexto. São leis cerimoniais, não se aplicam a nós hoje, a maioria delas. Porque elas foram feitas para quem vivia naquela cultura, naquele momento. E no meio de todas essas orientações necessárias para os momentos em que a igreja passe por prova, para os momentos que a igreja viesse a passar por dificuldades humanas, Deus vai e deixa uma bênção sacerdotal, deixando bem claro que maior do que as lutas deste mundo é a mão do Deus que servimos e que amamos. E ainda que o mundo esteja intranquilo ou até em guerra, o povo de Deus tem paz. Por isso é preciso que na minha casa seja uma casa de paz, em que os meus vizinhos encontrem paz quando falarem comigo. Pegue o telefone, ligue, fale com pessoas que estão sozinhas, quem sabe até um parente seu, seu pai, sua mãe, não sei. Pessoas que estão longe de você, você não tem como ir para abraçá-los fisicamente. Os abrace por telefone e ofereça a bênção sacerdotal. Testemunhe da bênção sacerdotal, mas eu vou te fazer um convite muito maior. Hoje, reúna a tua família. Quem sabe depois que terminar esse culto, antes de dormir, desligue tudo, televisão, tudo, e profira sobre eles a bênção sacerdotal. Abençoe sua casa, abençoe seu lar, abençoe os que você ama. Sabe por que falta paz no mundo? Porque sobra a televisão, sobra a internet, sobra a rede social. Nesses dias de reclusão, as pessoas ficam ouvindo notícias e mais notícias, e programas e mais programas, como se a única coisa que eu tenho para fazer em casa é ver televisão, ou acessar a internet, ou ver as redes sociais, e misturar notícias tristes com piadinhas das coisas tristes. É assim que as pessoas estão passando 24 horas por dia de reclusão. Não é assim que o povo de Deus passa.
O povo de Deus busca força em Deus e paz, porque ele sabe que, a despeito do momento do mundo, o sol continua brilhando, ainda que as nuvens estejam densamente escondendo o sol. Uma vez eu estava num avião e tive que sair debaixo de uma tempestade. É interessante que quando o avião começou a subir, a tempestade fez ele tremer tanto que um monte de gente dentro do avião, que não cria nem Deus, começou a rezar. Às vezes, num momento desse, de pânico, a fé brota, porque quando a gente fica com medo de não enfrentar e não conseguir vencer as dificuldades do mundo, a gente tem que buscar alguém que é maior do que as dificuldades do mundo. Parecia que eu estava num avião cheio de crente, todo mundo rezando. E o avião foi, e tremia tanto que começou a abrir bagageiro. E a gente achou que o avião realmente estava se desmontando. Mas em questão de segundos, talvez poucos minutos, não tinha conta exata. Veio uma luz enorme, um céu lindo, todo avermelhado. O sol estava lá e o céu era de brigadeiro. Mas até passar a nuvem densa, muita gente achou que ia morrer. O sol está lá. Deus é fiel. E depois de uma noite vem o amanhecer. Depois de uma tempestade vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique em paz, tenha uma boa semana. E aí vem o texto bíblico para abençoar tua semana. Números 24 em diante diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos louvar o nome de Deus, cantando um hino final. E depois de cantar este hino, nós vamos proferir a bênção final, a oração final. Não desligue ainda, mas cante conosco agora. Muitas vezes aqui nós queremos saber a razão para tanto sofrer. Vemos gente chorar, vozes a lamentar, já não há mais razão para cantar. Mas em meio à dor nós podemos sentir a presença do nosso Senhor. Ele estende sua mão, não nos deixa cair, e bondoso assim nos diz. O choro pode durar uma noite, a alegria virá de manhã. O sofrimento e a dor deste mundo muito em breve irão se findar. Jesus Cristo prometeu, só
Vamos orar. Deus de amor e Pai, obrigado porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado porque Tua palavra é fiel e Jesus Cristo nunca perde. Ainda quando a morte o levou à sepultura, Ele ressuscitou, trazendo em Suas mãos a chave do inferno, da morte e do abismo. Por isso sabemos que Jesus é vitória sempre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta hora eu compartilho, através dessa oração, a Tua bênção e rogo que o Senhor abençoe e guarde cada amigo que nos assiste. Que o Senhor levante sobre cada um o seu rosto, tenha misericórdia de nós, se levante sobre nossa vida e nos dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Quarta-feira, 19h30, sábado, 10 da manhã e domingo, 19h30 também. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.
Jesus.